Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e também a sua família. Eu sou Juciones, você já sabe. Nós estamos aqui no projeto Eu Digo Sim, projeto esse desenvolvido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nosso pastor presidente, pastor José Suimar, nosso pastor local da congregação de Uber, é o pastor Leomi, e nós somos a equipe da pré-aula da Escola Bíblica Dominical, fazemos parte do Departamento de Jovens Unidos em Cristo. E nós estamos aqui nessa pré-aula que é para todos os alunos. Nosso estúdio é diretamente aqui dos Estados Unidos da América para todo mundo, para todas as pessoas, para todos os crentes, não crentes, jovens, adultos. O conteúdo é poderoso. E nós estamos aqui nessa pré-aula para oferecer um conteúdo para o aluno que vai estudar no domingo na escola bíblica e também para o professor. Então, antes da aula domingo, você tem essa pré-aula que é para elevar, dar um up aí no seu conhecimento. E eu estou aqui com convidados muito especiais para estar aplicando essa aula poderosa. Ao meu lado esquerdo está mais uma vez com um privilégio para nós a nossa querida irmã Júlia. Pode ser, irmã Júlia? Pode ser, irmã Tudo bem? Sim, graças a Deus. É um prazer estar lhe recebendo aqui mais uma Amém. vez para essa pré-aula. Estamos muito felizes em recebê-la, tá bom? Amém, muito obrigada. Amém. Do meu lado direito está aqui nosso querido irmão jovem Adria. Pode ser, meu irmão? Tudo bem? Graças a Deus, mais um privilégio, mais uma lição abençoada. É isso aí, estamos em mais uma lição bíblica. Essa é a lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens. A lição de hoje traz a temática Clamor de Libertação, a liderança de Otiniel. Nós vamos ver esse contexto. Os irmãos sabem que esse trimestre está trabalhando sobre a fidelidade das Escrituras em oposição à apostasia. E a aula de hoje é uma aula que vai falar sobre a liderança do primeiro juiz, que é chamado Otiniel. Vamos ver qual é o personagem desse rapaz, qual que é a sua forma de se conduzir o povo, né? Como é que Deus usou esse homem nesse tempo. Para iniciarmos nossa lição, nós iniciamos pelo jeito certo. Iniciamos da forma correta. Texto principal, que é feita a leitura pela nossa querida irmã Júlia. Texto principal da nossa lição bíblica. Amém. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Juízes, capítulo 3, versículo 9. Muito bem. Resumo da nossa lição com o nosso querido irmão jovem Adrian. A liderança e servidora e abnegada é uma marca da vida cristã. Meu Deus. Que resumo, hein? Resumo da lição poderoso, irmã Júlia. Ainda mais do jeito que o irmão Adriano fala, né? É bem isso. Dando aquele ênfase. É isso aí. Vamos lá para os nossos objetivos da lição. Então, o primeiro objetivo, vamos entender o contexto e o propósito da opressão mesopotâmica sobre Israel. Segundo objetivo, conhecer o perfil de Otiniel, o primeiro juiz de Israel. Terceiro objetivo, refletir sobre o poder capacitador do Espírito Santo. Então, como forma introdutória da nossa lição, nós vamos avaliar que Otiniel é o primeiro juiz de Israel levantado por Deus para libertar o povo hebreu. Após praticamente, irmã Júlia, 8 anos de opressão sob o domínio mesopotâmico, a palavra vai dizer que o Senhor responde o clamor do povo. Isso é um segredo para o jovem que está nos ouvindo, para o professor, que Deus é um Deus que responde clamor, né? Se você clama, Deus responde. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que, inclusive, tu não sabes, né? Isso é um mistério de Deus. Então, nós vamos ver que a trajetória de Otiniel nos proporciona valiosas lições. E nessa lição, nós vamos se aprofundar nesse contexto, desse perfil desse homem de Deus. Nós já entendemos, já aprendemos, irmão Adria, em todas as nossas lições até o momento, o povo de Israel, chamado por Deus, é tirado do Egito, Moisés o libertador, depois vem Josué. Josué morre, o povo fica assim meio perdido, né? Como é que a gente vai fazer? Não tem um líder geral, cada tribo levanta um juiz ali e tal, um comandante e tal. Mas agora Deus levanta um juiz,
o primeiro juiz que Deus levanta, que é Otiniel. Vamos conhecer o porquê que Deus levantou Otiniel. Será que porque Otiniel era preguiçoso? Não creio que seja isso, não. Será que Otiniel era pecaminoso? Não, também não acredito nisso. Será que Otiniel estava fora da brecha? Também não acredito. Então a gente vai ver o perfil de quem Deus levanta. Como é que Deus escolhe alguém para levantar? Por que Deus escolheu esse homem? A gente vai falar muito sobre isso nessa nossa lição. O tópico do primeiro ponto é a aprovação de Deus. Segundo tópico, a desaprovação de Israel. E o terceiro tópico, voltando a ser escravos, conteúdo esse que vai ser aplicado pelo nosso querido irmão jovem Adrian. Vamos tratar aqui de pelo menos 3 pontos específicos. Esse subtópico número 1. Falar sobre a aprovação de Deus. Eu gostei muito de uma afirmação do comentarista que ele falou assim, ó, e era a forma que o Senhor treinava a nova geração à arte da guerra. A primeira pergunta que eu tenho para os jovens que me escutam é: será que Deus pode te colocar em situações para que você fique mais maduro espiritualmente? Meu Deus. Será que Deus pode permitir certas dificuldades, certas portas fechadas para que o amadurecimento espiritual aconteça? Meu Deus. E sim, Deus pode É fazer. claro. Quando vamos olhar, por exemplo, o livro de Êxodo, a partir do capítulo 13 ali, falando que o povo de Israel poderia fazer um caminho mais curto. Só que, porém, tinha guerras no meio. Sabe o que eu acho interessante, presbítero Juciones e Júlia? O povo, quando sai do Egito, a Bíblia é categórica em dizer que eles pegam espadas, escudos e armas. Só que, porém, eles iam trafegar sobre um lugar que tinha guerra. Assim, olhando a olho nu, se você tem espada e escudo, logo você está pronto para Guerrear. Mas não é assim que funciona. É. Porque eles tinham a espada e escudo, só que porém não tinham experiência. Então, se Não observarmos, sabia manusear, né? se observarmos em toda a Bíblia, que sentido tem de José ser justo, só que porém ter que ser vendido? Que sentido tem José ser justo, mesmo assim ser acusado? Que sentido tem José ser justo, só que porém ir para um cárcere interior? Mas isso é a olho nu, se olharmos. A olho espiritual, todas essas fases que José ia passando, uma coisa que ele ia aprendendo era administrar. Ele administrou a casa de Potifar, administrou uma prisão, para depois administrar todo o Egito. Então, a primeira coisa em que eu quero abordar nesse primeiro ponto é: nem tudo que acontece na vida do jovem, nas nossas vidas, significa que é tentação do diabo ou significa que o diabo está fechando a porta. Não, tem coisa que é Deus te ensinando. Então, nem tudo se remete a isso. A Bíblia está dizendo que Deus permitiu que os inimigos assolassem para que gerassem experiência a nova geração. Então, a geração que me escuta, sim, Deus pode permitir que certas coisas, que você enfrente certas coisas, para que você crie casca, para que você crie experiência. Porque não tem como colocar um líder, não tem como você ser gerado como pregador, como pastor, como missionário, ou seja, que área Deus for te usar, sem que antes você seja provado, você seja perdi uma palavra, moldado, seja moldado. Então, é necessário passar por esses requisitos. Por exemplo, os discípulos ficaram 3 anos andando com Jesus, Eliseu andou com Elias. Então, tem vários fatores e várias histórias que mostram que, para exercer certos cargos, você não chega no cargo exercendo. É uma tendência que você já esteja vivendo aquilo e Deus apenas te revela naquilo. Então, aqui o texto está dizendo que Deus permite que eu, você, o Juciones, a Júlia, passe por certas circunstâncias e que uma coisa muito importante que foi tratada aqui na introdução, que quando essas circunstâncias passar, qual que é o intuito de Deus quando permite isso? É que você se recorra a Ele. É que a gente aprenda a se recorrer a Deus pelas Juciones. Porque tem muitas coisas, por exemplo, que Deus vai permitir que eu viva, não é porque necessariamente eu preciso viver, é porque às vezes pessoas que Ele vai pôr no meu futuro precisam dessa experiência, precisam desses conselhos. Então, o primeiro ponto vai tratar sobre isso e sobre a questão da experiência. E uma outra frase que eu quero ler aqui é que fala assim, ó: Deus não quer um povo fraco, que não saiba manejar
uma arma na peleja. Meu Deus. Deus não quer uma geração que não saiba orar. Deus não quer uma geração que não saiba ler a palavra. Aí vem uma frase que fala assim, ó, eu leio e não entendo. Ninguém aprendeu a andar, ninguém nasceu andando. Conforme foi andando, foi aprendendo. Então, falar que não sabe ler a Bíblia e nunca ler é apenas uma desculpa esfarrapada. Ou se não uma covardia, por assim dizer, né? Alguém fala assim, muitos falam assim, eu não consigo orar tantas horas. Gente, se não começar, nunca vai. É a prática que leva à perfeição. Sim. E a Bíblia está dizendo que Deus não quer pessoas fracas. Não faz sentido sermos uma geração que nos intitulamos uma geração eleita, só que, porém, uma geração eleita que não ora, uma geração eleita que não jejuma, uma geração eleita que não se dedica à palavra. E o texto está sendo categórico dizendo que Deus não quer pessoas que não saibam manejar. Então, quem louva, você jovem que louva a Deus, se dedique. Se dedique. Você que pregue, se dedique. Você que rege, você que está em qualquer cargo ministerial de igreja ou até um âmbito pessoal, se dedique. Que a palavra de Deus fala que Deus tem prazer em pessoas que se dedicam. E outra coisa que eu quero dizer aqui, sobre o meio do ponto, assim, muitas vezes, seja a razão da desobediência, seja da necessidade de passarmos por experiências que fortalecem a nossa fé. Ela nos poupa das nossas adversidades. Paulo escreveu que também nos gloriamos na tribulação. É complicado, presbítero Júnior, se gloriar na tribulação. É muito complicado. Eu, como jovem, por exemplo, há certas circunstâncias que eu fico olhando assim, aí você coça a cabeça, só que aí você lembra assim que tem certas circunstâncias que é Deus te moldando para a paciência, te moldando para a sabedoria, te moldando para vários fatores. E já passando aqui para o segundo ponto, vai falar sobre a desaprovação de Israel. Existe um livro muito bom que eu gosto de ler sobre um escritor que ele retrata sobre o sincretismo religioso. O segundo ponto vai dizer que, infelizmente, o povo não foi aprovado porque eles, em vez de abandonar, sair fora, se desviar, se desvincular do povo de pagãos, eles fizeram alianças. Quando você estuda o que é sincretismo religioso, o sincretismo religioso está retratando sobre dois povos que se unem num único ambiente. Dois tipos de ideias, dois tipos de religiões, e eles se juntam e formam um só tipo de povo. Só que o povo de Deus não pode viver no sincretismo religioso. Nós não estamos aqui para abraçar feminismo, nós não estamos aqui para abraçar homossexualismo. Eu não estou dizendo que Jesus não te ama, estou dizendo que a Bíblia condena essas ações. Então, vocês, jovens, quando vocês estiverem na escola, âmbito de trabalho, não andem nessa ideia desse sincretismo. Deus não chamou vocês para se ajuntarem a um povo em que eu concordo com a sua ideia, você concorda com a minha ideia e é isso. Não, a Bíblia condena. Existe um estudo, isso aqui não é bíblico, eu gosto muito de estudar, que se você, por exemplo, for pesquisar sobre as portas em que na época o povo de Deus foi libertado, em que passou sangue nas portas, era normal, isso aqui não está na Bíblia, mas eu gosto de ler, era normal que nas portas do Egito tivessem escritas de deuses pagãos. Uau. Eu acho muito interessante em que a Bíblia retrata que justamente o sangue foi passado nos umbrais das portas. Então, é necessário que o sangue de Cristo passe sobre esse sincretismo desse mundo. É necessário que o jovem, em vez de fazer alianças com as amizades da escola, concordando com as ações, eles quebrem esse jugo. Porque se nós, que temos discernimento, nós que estamos debaixo da palavra, que entendemos o que é certo e errado, começarmos a concordar com essas coisas, o que será dessa geração? É interessante analisar que o crente não dá para ter esse sincretismo. Por quê? É fácil entender, é somente fazer um exercício mental. Nós somos luz. Onde a luz chega, as trevas precisam sair. Só existe trevas, Júlia, onde tem ausência de luz. Então não dá para associar a nossa vida espiritual com de falsos deuses, deuses pagãos. Porque nós somos a luz. Quando chegamos, as trevas têm que ser dissipadas.
Se você chega e as trevas não são dissipadas, tem algum problema grave aí. Isso é uma problemática grande, ok? Isso é uma problemática gigante. A geração precisa estar atenta, o jovem precisa estar atento. Você que é professor, você que é aluno, que está assistindo essa pré-aula, precisa, na sala de aula, fazer esse comentário. Nós somos luz. Não dá para ter sincretismo religioso com outros deuses pagãos. Nós somos a luz. Quando nós chegamos, as trevas precisam desaparecer. Se chegamos e as trevas não somem, certamente a luz de Deus não está acesa em nós. Certamente. Paulo, ele, no capítulo de número 6 de Romanos, ele é muito categórico que ele não está falando para incrédulos, ele está falando para a igreja. Paulo vira e fala assim, vós, vou conjecturar, vós que diz que é servo de Cristo, que diz que tem luz, você tem certeza que você é luz para os que estão na escuridão? Você que diz que tem a visão espiritual aberta, você tem certeza que é guia para os que são cegos? Então Paulo está fazendo uma pergunta para a igreja, para o povo da igreja. Vocês, jovens que estão aqui dentro, que se denominam como luz no Instagram, que se denominam como luz no retiro, que se denominam como luz aqui no louvor, vocês têm certeza que vocês estão sendo luz para os que estão em escuridão? Porque lá em Isaías capítulo 9, fala que uma promessa que diz que haveria de haver um Cristo para os que estavam assentados na escuridão. Aí no capítulo 4 e 5 se cumpre. Chega o Cristo e os que estavam assentados na escuridão têm a luz. Então, se você serve a Cristo, certamente você apresenta luz. Agora, a questão é, está servindo? Aí Paulo está perguntando, você tem certeza que você diz ser luz, mas será que você está sendo luz para quem está na escuridão? É isso. Aí eu acho interessante no texto que está dizendo que o povo, em vez de condenar os pagãos, eles não condenam porque foi mais interessante casar com a mulher deles. Então existe uma questão, se eu condenar fulano, será que eu vou ser excluído do grupo? Será que se eu ir contra essa ideia, será que a minha popularidade vai continuar? Será que no meu trabalho, eu ser contra as ações, eu vou perder ali a conversa do grupinho? Preferência? Será? Perder. Será que eu vou ficar. perder assim essa imagem de bom moço? Fulano é tão bom, né? Aí já começa a falar, não, fulano já, né? Então, esse é o âmbito que estamos vivendo. A questão é, não estamos vivendo para viver um sincretismo. Não estamos na Terra para viver num âmbito de consenso com esse mundo. Nós andamos na contramão de qualquer ideia que é mundana. E para fechar aqui o meu ponto 1, voltando a ser escravo. Eu que ainda quero ficar ainda no Velho Testamento, o povo de Israel, apesar deles terem saído do Egito, todos nós sabemos que eles tiveram uma dificuldade tremenda de esquecer o Egito. Porque eles saíram fisicamente do Egito, só que mentalmente eles não saíram do Egito, tinham saudade do Egito. Por exemplo, outro exemplo comum, Jesus, ele separa 12. Ao decorrer que Jesus está sendo crucificado a partir do capítulo de número 26, 27 e 28 de Mateus, os discípulos começam a dar uma espalhada. Aí a Bíblia fala que Pedro era pescador, Jesus tirou da pesca, você se torna pescador de homens. Só que quando Pedro erra, o que ele faz? Ele volta para onde ele estava. Então, o que eu quero falar para os jovens de hoje é o mundo, ele tende a te influenciar a ser quem você era antes. Uma coisa que eu conversei com um jovem há pouco tempo, ele veio do mundo, ele usou drogas, usou algumas coisas, e uma coisa que ele vivia, assim, rotineiramente, acusações do diabo. Tipo assim, você já foi quem? Olha o que você já fez, olha isso, olha aquilo. Então, a influência das pessoas ao seu derredor, tanto do próprio inimigo, do adversário, é tentar te voltar a ser escravo. É tentar te voltar a ser quem você era. Só que o que eu quero deixar para os jovens é Hebreus, capítulo de número 14 e o capítulo 16, me foge a memória, diz que houve sobre nós um sumo sacerdote que tudo viveu, tudo foi tentado, tudo passou. Então, tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, ele passou. Aí no verso de número 16, ele fala assim, ó, e chegai-vos com confiança diante do trono da graça. Jovem, o seu estado espiritual, ele depende de si no requinte de orar, jejuar, buscar, arrepender, reconhecer e entender o seu estado. Perdoar
graça, misericórdia, unção e poder é Deus. Yeah. O problema é quando a gente quer fazer até o que é a parte de Deus. Então se preocupe apenas em reconhecer que você é totalmente dependente de Deus. Se preocupe em apenas reconhecer que você depende da misericórdia, da graça dele. O resto é com Deus. E aqui eu quero fechar a minha parte, fazendo um resumo desses 3 pontos, é que Deus sim vai permitir que você se amadureça em provas. Só que nesse amadurecimento de que Deus está te passando, deixando você passar em provas, não é que ele precisa ver que você está pronto, não. Tem coisa que é para você mesmo se enxergar. Yeah. Tô livre. Que é o segundo ponto, tô livre. E o terceiro ponto é, para que você se enxerga, tô livre também do meu passado. Deus me escolheu. Como o senhor disse, uma frase que o senhor disse no dia de hoje, eu tenho certeza, convicção do meu chamado. Yeah. É isso. É isso. É isso. Isso é forte, isso é um alerta para a nossa geração, né? Esse conteúdo bíblico do povo hebreu, dos episódios que eles estavam passando, é um referencial para nós, é um exemplo para nós como viver na atualidade, né? Adentrando o segundo ponto da nossa lição, Adrian e Júlia, o segundo ponto vai falar sobre Otiniel, o primeiro juiz. O primeiro tópico vai falar o clamor do povo, o segundo tópico a liderança de Otiniel e o terceiro tópico vai falar sobre o casamento e princípios. Eu quero tecer alguns comentários acerca disso, voltando então ao primeiro tópico, o clamor do povo. Nós vamos ver que após 8 anos do povo estando em opressão, debaixo da dura serviço do povo mesopotâmico, Israel clamou a Deus. Israel tomou uma ação que é a ação que hoje é muito falada e pouco praticada. O clamor a Deus. O quanto vale clamar a Deus. O quanto vale pedir a Deus aquilo que a gente não consegue fazer. Aquilo que as condições humanas se acabaram. Condições humanas finalizaram, é só Deus que pode agir. E a gente precisa ter humildade no coração, Adria, para clamar a Deus, para falar para Deus as nossas dificuldades e circunstâncias. Então, o povo clama a Deus, Deus então move-se, atende o clamor, né? O povo clama e Deus atende. E vale ressaltar que Moisés, ele chega em Israel como libertador porque o povo clamou. Exatamente. Sim. Deus ouviu, né? Deus ouviu. Deus fala assim, ó, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o clamor do meu povo, e Deus fala algo muito especial, eu senti o que meu povo está sentindo. Então, isso quer dizer, isso quer dizer então que Deus sente o que o jovem está passando? É, isso aí. É profundo esse negócio. Mas o que é engraçado é que quanto tempo os hebreus estavam sofrendo no Egito até clamar. Então, Isso é forte, Júlia. Então quer dizer que Júlia está perguntando aos jovens, né? Quanto tempo você vai precisar passar para você aprender a clamar, hein? Exatamente. Yeah. É uma pergunta, né? Isso é forte. Sabe o que é interessante? Que nós estamos nessa aula e o Espírito Santo está trabalhando em nosso meio. Quanto tempo tu vai ficar aí preso debaixo desse jugo do pecado, sendo que é somente você dar um grito, clamar. Porque clamor não é uma oração normal, Júlia. Clamor não é aquela oração que tem vezes que o jovem vai olhar, ele já coloca um pé em cima da cama e o outro joelho embaixo e fala assim, Deus, é a mesma oração de ontem. Não é isso. Clamor não é isso. Clamor é quando você rasga a sua alma, você grita, você pede, você gesticula, você de fato está precisando de uma ação de Deus. Então quando o jovem clama, Deus quebra os grilhões. Quando o jovem clama, Deus repreende o Satanás que está te perseguindo. Quando você clama, Deus traz providência do céu. E as providências de Deus não dependem de circunstâncias humanas, não. Amém. As providências de Deus são providências de Deus. Então Deus atende o clamor do povo, Deus ouve o clamor, foi um clamor com arrependimento, um clamor sincero, por isso é que Deus ouviu. Porque quando se finge perante Deus, alguém acha que está enganando a Deus, mas está fazendo um serviço de ator, está se enganando a si mesmo. Não se engana a Deus. Gente, não dá para enganar Deus. E então, a iniciativa da libertação do povo partiu de Deus. É Deus que decide. E aí nós já entramos no segundo tópico, a liderança de Otiniel. Deus olha para alguém e encontra um homem.
um homem que agrada o coração de Deus. Como é que agrada o coração Olha, de olha, Deus? olha que coisa interessante, que pergunta maravilhosa. Como é que agrada o coração de Deus? Será que dá para agradar o coração de Deus cocheando entre dois senhores? Não. Não dá. Será que dá para agradar a Deus fingindo que é alguém servo de Deus? Não dá. Será que dá para agradar a Deus só participando do departamento, só por participar e não com o coração voltado mesmo em servir a Deus? Não. Não dá. O que essa geração precisa entender é que Deus levanta alguém que de fato tem a Deus como a única escolha. Não é aparência. Não, não é aparência. Não é só pôr um terno, gravata no domingo. Não é só para ter aí os likes do Instagram ou Facebook, sei lá o que você quer usar. Não é para isso. Não é para se autopromover, é porque de fato ele respira a Deus, deseja a Deus, quer Deus. Esse é o perfil de alguém que Deus escolhe. Tanto que Deus levanta Otiniel, e Otiniel é levantado por Deus para organizar Israel, organizar os hebreus. Então esse é o primeiro juiz que Deus levanta. E ele vem com mão forte do Senhor, organiza o povo, luta, vence a batalha. E mais uma vez eu vou falar. Eu falei na primeira aula, falei na segunda e vou falar na terceira aula. Quem é fiel a Deus é colecionador de vitórias. A prova disso é Otiniel. Otiniel vence a batalha, liberta o povo de forma verdadeira e de forma humilde, prestando um serviço na obra de Deus. Deus sempre tem alguém para levantar, Júlia. Deus sempre tem alguém para ser a referência. E a referência desse tempo é Otiniel. Otiniel é a referência para essa geração nesse processo da libertação. O terceiro tópico desse segundo ponto vai falar sobre casamento e princípios. Isso aqui meu Deus do céu, isso aqui é maravilhoso falar sobre isso. Para você jovem que está nos acompanhando, para você professor, para aplicar para a sala de aula, para orientar os seus jovens acerca do casamento, acerca de princípios. O jovem precisa estar atento. Eu disse hoje para uma jovem, disse, olha, a maior decisão do jovem não é a faculdade que ele vai fazer, embora que seja importante. Não é o curso que ele vai executar, embora que seja importante. Mas a decisão mais pesada que o jovem toma na sua mocidade é com quem ele vai se relacionar para casar. Com quem ele vai cumprir o matrimônio. Com quem que ele vai estar para o restante da sua vida. Porque se você escolher mal, você vai viver mal. Se o jovem não tiver critérios... Eu disse e vou dizer mais uma vez, isso aqui, ó. Pega papel e caneta na mão. O jovem, o rapaz e a moça precisa ter instinto de leão no momento do relacionamento. Para quem ele vai conhecer. Ele não pode ser a presa. O jovem não pode... Isso é interessante. O jovem não pode ir, a moça não pode ir olhando somente assim que o rapaz é bonitinho, que o rapaz, sabe, aquela gracinha, que o rapaz músico, manda né? flores. Com muita sede no pote. Não, né? que o som da voz do rapaz parece as notas mais bonitas feitas num teclado. Os elogios. Né? Os elogios, não. A jovem não deve ir para um relacionamento como presa, ela deve ir para o relacionamento atenta, com os olhos abertos, avaliando aquele que está interessando ela, avaliando o comportamento do cara, avaliando se o menino é crente, se ele vem na igreja, se ele serve a Deus mesmo, se é ofertante, se ele é dizimista, se ele é ofertante, se ele é alguém que de fato tem um padrão de vida espiritual com Deus. Se presta atenção no culto. Tem todos os detalhes. O jovem, isso tanto para o rapaz quanto para a moça. Porque o casamento é uma decisão que é para toda a vida. Nós vemos que para ter um casamento feliz, bem-sucedido, embora que isso é um tema que eu gostaria de falar aqui horas e horas, e nós temos conteúdo para falar. Porém, nós não temos tempo, né? Mas o jovem precisa entender que o seu casamento é uma decisão importantíssima na sua vida. Olhe para esse rapaz, não fique assim... vou usar a verbalização do Josimar. Não fique esbabacada com o rapaz e nem a moça com o rapaz, nem o rapaz com a moça. Tenha critérios. Avalie se esse dito cujo ou a dita cuja vai passar no seu crivo, nos seus critérios.
crie critérios, moça. Crie critério, rapaz, para que você tenha um relacionamento guiado por Deus. Otiniel é um exemplo bíblico para nós, para essa geração, porque a vida familiar reflete o caráter espiritual de um líder. Se você tem chamado de Deus, se a moça é chamada, se o rapaz é chamado e escolhe mal, certamente o seu casamento será um desastre. Então vai um conselho para você. Tenha critérios, vigie, seja como um leão, seja atento, olhando bem e avaliando com quem você vai se relacionar. Terceiro ponto da nossa lição, vamos para frente que nós temos bastante conteúdo para os irmãos, vai trabalhar capacitados pelo Espírito do Senhor. Primeiro tópico, o Espírito do Senhor. O segundo tópico, a capacitação do Espírito hoje. E o terceiro tópico, um período de paz. Esse contexto será comentado pela nossa querida irmã Júlia. Amém. Então vamos lá. Subponto 1. O Espírito do Senhor. E veio sobre ele o Espírito do Senhor. Juízes 3:10a. Veio sobre quem? Otiniel. Veio sobre Otiniel. O Espírito de quem? Do Senhor. Então, para nós sermos usados por Deus, para nós estarmos em posições de liderança, aonde vai ser eficaz, a gente precisa da ajuda de quem? De Jesus. Somente o Espírito Santo que pode fazer isso para nós. E já ajuntando aqui o ponto 2, que fala sobre a gente, quando é nascido de novo, a gente recebe o Espírito Santo e também tem o batismo no Espírito Santo, né? Mas de qualquer modo, a gente precisa de quem? O Espírito Santo de Deus. E finalizando aqui, porque o meu ponto, já vou resumir, a gente já falou muito aqui, que é um período de paz. E é igual o Senhor já falou, quem é fiel a Deus vive colecionando vitórias. Quem é de Jesus vai viver uma vida direcionada por Deus e vai viver em paz, sossego e tranquilidade. Não vai ter esse negócio de angústia, ainda mais que as suas circunstâncias possam parecer amedrontantes, né? Quem sabe alguém na sua família está passando por uma enfermidade, ou você está passando por uma luta no trabalho, pensando no financeiro, mas no seu interior você tem o quê? Paz. Isso é interessante. Isso é a diferença. E eu sempre faço essa análise na minha vida. Quando eu estou passando por qualquer coisa, eu falo, eu estou com paz? Porque se eu tenho paz no meu interior, quer dizer que as lutas, Jesus está cuidando. Porque, igual o irmão Adrian já falou, tem coisas que nós fizemos ou fazemos que é consequência do pecado. E isso vai te trazer angústia. Realmente, isso vai te trazer angústia. Então, você pode fazer essa autoanálise. Eu estou passando por uma dificuldade. Isso aqui é uma disciplina da parte de Deus? Ou isso aqui é uma coisa que vai acontecer, igual o irmão falou, tem vezes que a gente vai passar por certas provas? Porque o seu interior vai te dizer, você está com paz ou você está angustiado? Você está atribulado? Porque o crente sempre deve viver em paz. Sempre. Duas diferenças clássicas do que a Júlia está falando. Pedro está na cadeia, está dormindo, está em paz, porque sabe, está no caminho. Jonas está no barco. O resultado não já sabe. Exatamente. Então, tipo assim, dá pra... É totalmente o que ela está dizendo. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse negócio, que isso é forte. Pedro está na prisão. Em paz. Em paz. Só que no outro dia, a morte dele já está decretada. É isso aí. Mas ele está em paz. Agora, Jonas está... Não tinha morte no calendário. Não tinha morte. Não tinha morte. Jonas está indo contrário ao que Deus disse. E ele paga o preço, e quem aceitou ele na embarcação também paga o preço. Sim. Porque diz que o mar ficou revolto, tudo balançando, e o povo assim, meu Deus, que vamos fazer? Aí entendem eles que tem um homem dormindo, aí vai procurar. Então, muitas vezes, a tempestade que está sendo causada é uma forma de Deus chamar a tua atenção. A prova disso é o povo hebreu, o povo de Israel. Né? Deus permitia que os seus inimigos, muitas vezes, viessem sobre eles, o exemplo é essa lição, né? Se tornassem escravos como uma chamada de atenção de Deus
com relação ao seu povo. Um exemplo clássico, Atos 29, Paulo sofre uma tempestade, que todo Uhum. mundo ia morrer. Deus vira e fala, não, Paulo, ninguém vai morrer. Exato, exatamente. A questão que a Júlia está falando, estar na direção É. e ter a paz. Quando você está na direção certa, você tem paz. Embora que nesse caminho você venha enfrentar dificuldades, Imagine né? você ir Sim. pro porão orar enquanto o navio tá. É, É uma paz. é paz. É É a que- é paz que excede todo Entendimento. É a paz de quem sabe que tá no caminho Sim. certo. É isso, é Isso não isso. quer dizer que você não vai passar por noites difíceis. Demais. Se próprio Cristo, né? É, o Teve que choro passar pode pelo durar uma Getsemane. noite. É. A gente, como crente, pode chorar. É. A gente pode ficar um pouco triste. Porém, lá no nosso interior, no fundo do interior, a gente sabe. Não, peraí, Deus está no controle. É Eu isso. tenho paz. É O que isso. acontecer, eu sei que Jesus está cuidando. É retratando o primeiro ponto seu, que é sobre ser guiado pelo Espírito. Quem está sendo guiado pelo Espírito, ele sabe a quem recorrer. É, exatamente. Você não está perdido, né? É basicamente, esse é o contexto que a Júlia está apresentando, é basicamente, irmã Paola, que você está numa noite muito escura. A noite está muito escura. Mas você é ovelha e que tem um pastor que está cuidando de você. A ovelha fica tranquila porque o pastor não desampara a ovelha. A Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Ou seja, as ovelhas estão no redil, a noite está escura e se escuta os passos do inimigo ao derredor, mas a ovelha está tranquila, está segura, porque o pastor está ali. O anjo do Senhor acampa ao redor. Aí já não é ao derredor, é ao redor daqueles que amam e servem a Deus. Então esse é o segredo. A paz está aqui porque nós sabemos em quem nós temos crido. Sim, Eu sei que o meu Redentor vive. Então sim, esse é o segredo da vitória, né, mãe Júlia? sim. E Jesus, ele é tão poderoso, Yeah. né? Qual que é o nosso problema que ele não possa resolver? Meu Deus. E eu já tive essa experiência de, algum tempo atrás, estar muito angustiado com um problema. E daí eu dobro meu joelho, eu oro e eu faço assim, ó Deus, eu não sei a resposta, mas o Senhor sabe. E tira o peso do ombro, daí eu falei, agora eu vou dormir. Isso é muito lindo. Não Foi uma oração longa ou Aham. extensa, eu falei, ó Deus. Mas foi verdadeira. Foi verdadeira, foi lá alguns minutos, e daí eu deitei e dormi super bem. Meu E Deus. Jesus resolveu o problema. É isso aí, esse é o segredo. Eu acho assim, olhando para vocês, o jovem Adri e a jovem Paola, assim como nas outras aulas também, A jovem Júlia, né? a jovem Júlia e... a jovem Júlia... Você vai ter que colocar. Vamos lá. Eu penso assim, olhando para vocês, a jovem Júlia, o jovem Adrian, a jovem Paola, temos a Kathleen, temos várias outras jovens que participam com a gente da pré-aula. Vocês são um exemplo para todos os jovens dessa vida no altar, dessa vida de oração. Ou seja, tem um problema, mas eu oro. E quando eu oro, eu creio que a minha oração chegou. Eu tenho um negócio assim, sabe, coisa da minha cabeça. Eu tenho um negócio assim que quando eu oro, a minha oração está sendo recebida ao vivo no céu. Entendeu? Eu creio assim. Sim. Quando eu oro, eu creio que Deus está lá do céu e está me vendo orar. Eu não creio que vai acontecer, que Deus não vai me ouvir. Eu creio que a minha oração está sendo atendida. Então esse é o segredo. Eu acho que nós nessa geração temos mesmo incentivar os jovens. Você que é professor, você que é aluno que está participando dessa pré-aula, você precisa entender isso. A gente precisa comentar isso na sala de aula. Nós precisamos orar e crer na oração que estamos fazendo. Esse é o segredo para alcançarmos a vitória. Que lição poderosa, que lição abençoadora. Eu creio que as vidas foram tocadas. E eu quero deixar agora as considerações finais na pessoa do nosso querido irmão jovem Adrian. Quero deixar as minhas considerações para o jovem sobre uma situação que a Júlia citou e o senhor também, sobre clamar e recorrer a Deus, né? Eu estou na América aqui há alguns anos e eu tenho um problema muito forte com sinusite. Uhum. Só que eu não sabia que o Hiri, o aquecedor, poderia me dar dor de cabeça e sangramento no nariz. E eu fiquei assim por 2 anos, dando inúmeros diagnósticos. Isso é isso, e nunca ia no médico. Um dia eu resolvi ir. Ele falou uma frase assim muito, que ficou assim, um gatilho na minha cabeça. Ele falou comigo assim, eu sei que talvez você ache que você sabe, mas eu acho melhor você recorrer a mim que sei. Aquilo virou um gatilho assim, espiritual. Às vezes, achamos que sabemos o que estamos passando. Aí a frase foi assim, mas vem a quem de fato sabe. Meu Deus, isso é forte. Então, meu jovem, não se recorra ao seu próprio entendimento, se recorra ao teu Cristo, porque ele sabe
melhor do que nós. Meu Deus, é forte. Aí ele soltou uma frase assim, ó, é só agendar. O que eu digo pro jovem é só orar. É isso aí, muito bem. Irmã Júlia, suas considerações. Amém. Nossa, que aula poderosa, né? Forte. Esse negócio de ir pro namoro como um leão, como uma leoa. Eu não sabia dessa, mas é ótimo, é verdade. Tem que anotar, sim, né? Tem que Então, anotar. eu já aprendi, então imagine quem tá ouvindo, né? Isso aí. Tomara que, mesmo se você estiver participando da aula e ouvindo e pensa, eu já sei, já Aham. sei. Tem alguma coisinha para você aprender. Tem, sempre Alguma tem. coisinha. Sempre Que a tem. nossa vida é só aprendendo e melhorando até chegar no céu. Até a volta de Jesus. Mais uma vez, gratidão a vocês por estarem aqui. Acredito que esse momento tem que se repetir mais vezes para que mais vidas sejam abençoadas. E esse é o segredo da vida espiritual, é se manter firme em Deus, confiando naquele que te chamou. O segredo é confiar em Deus. Se você confia em Deus de fato, você vai ser fiel a Ele, independente das circunstâncias. E sendo fiel a Deus, Deus vai te direcionar qual decisão tomar. Quem você vai escolher para ter um matrimônio. E se esse que você vai escolher é alguém que serve a Deus de fato, certamente a sua vida, a sua história será uma história brilhante diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Sabe? Eu já digo sim para a obra poderosa de Deus para minha vida, para minha casa e para minha família. Amém. E eu tenho algo para te dizer. Jesus é bom E o diabo e o não diabo presta. não presta. Deus abençoe.